amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Graça e paz, irmãos. Hoje um dia muito especial, Dia das Mães, e eu quero parabenizá-las, todas as mães da nossa igreja, todas as mães desse país, e desejar a elas que o Senhor nosso Deus esteja abraçando-as de uma forma muito, muito especial. E hoje nós vamos usar o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, para falarmos de uma mãe, uma avó e um garoto. O texto da palavra de Deus assim diz: lembro de suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma que sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinha, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Convido os irmãos para orarmos nesse instante. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos dê a sabedoria de compreender a sua palavra, abrindo os nossos corações, as nossas mentes para o recado que Ele quer nos trazer. Peço também, em nome de Jesus, que não me deixe falar da sabedoria humana, mas que as palavras que saírem dos meus lábios sejam as palavras do teu Espírito. Eu te peço, agradecido, também te rogo pelas mães. Em nome de Jesus. Amém. Nesse dia em que homenageamos as mães, queremos começar nossa mensagem pensando um pouco em tudo aquilo que vocês, mães, fazem. Ser mãe não é algo parecido como um passeio no parque, nem de longe uma ida à praia. Ser mãe é algo de muita importância e responsabilidade. Colocar uma vida ao mundo é alguma coisa que vem do próprio Deus. Após isso, vem a parte de educar, de enfrentar tudo e todos para que o seu filho, filha, continue no mundo. A tarefa de uma mãe é verdadeiramente cansativa, mas a Bíblia nos dá alguns belos modelos de mães, motivo pelo qual os convido para meditarmos no tema uma mãe, uma avó e um garoto. Primeiro veremos as mães modelos que escolhemos. Elas nos deixaram exemplos a seguir. Mães exemplares, como a mãe de Moisés, Joquebede, que arriscou a própria vida desobedecendo a ordem do faraó. E pela fé e proteção colocou seu filho num cesto e soltou nas águas do rio Nilo. Lemos também acerca daquela mulher que compareceu diante do rei Salomão e concordou em deixar que a outra mulher levasse seu filho, em vez de vê-lo partido ao meio como o rei propusera. Falemos de duas mães do Novo Testamento,
a mãe de Tiago e de João, que, sem saber o que estava pedindo, solicitou a Jesus que seus filhos sentasse um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ela expôs o desejo de todas as mães verem os seus filhos em segurança. Temos também o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, escolhida pelo próprio Deus para essa tão grande e honrosa missão, de trazer ao mundo o próprio Criador do mundo, segundo João 1, 2, 3. Por outro lado, eu entendo que o Dia das Mães é um dia difícil para algumas outras mulheres. Talvez você deseje ser mãe, mas não pode por um ou outro motivo. Algumas mulheres entre vocês não tiveram a melhor mãe do mundo. Quem sabe, outras perderam suas mães quando criança ou alguns poucos anos passados ou recentemente. Tem grupos de mães que passaram pela dor do que passaram pela dor maior do que a dor de trazer o seu filho ao mundo. É a dor de perder um filho ou uma filha. E hoje temos a perda para as drogas. Tem também as heroínas, as mães que são mães e pai ao mesmo tempo. E às vezes tem o acúmulo de mais uma função, a de ser avó. Lutam sozinhas, sem companheiros para criar filhos, filhas ou neto. É bom dizer para todas as mães a importância delas na vida dos seus e no desenvolvimento da própria humanidade. Mas nessa noite especial eu quero também homenagear as mães médicas, enfermeiras, auxiliares, atendentes e as que trabalham nas copas e na limpeza dos hospitais, das UPAs, dos postos, que se arriscam na luta contra esse vírus para defender outras mães e seus filhos. Nesse momento, apresento a vocês as personagens desse tema. Uma mãe chamada Eunice, uma avó chamada Lloyd, um neto chamado Tiago. Eunice cresceu em um lar judeu, onde aprendeu a fé através da sua mãe Lloyd. Quando cresceu, apesar de toda a instrução que havia recebido, Eunice se apaixonou por um homem grego que não dava muita importância para essas questões ligadas à fé. Pelo histórico, o esposo de Eunice devia ser um homem bom, mas devia pensar que esse negócio de Deus invisível era algo sem importância. Em Atos 16:1, registra o aparecimento de Timóteo na história. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Eunice e seu marido tiveram um filho, a quem chamaram Timóteo. Por que dizemos que o esposo de Eunice era um homem bom? Porque ele deixara a sua prerrogativa de colocar o nome do filho para sua esposa. E como sabemos disso? Pelo significado do nome, Timóteo. Significa aquele que honra a Deus. O contexto da história indica que Lloyd, já viúva, foi morar com a filha, e as duas se empenharam em educar Timóteo nos caminhos de Deus. Não há nenhum outro registro que fala do pai de Timóteo. Conclui-se que foram Eunice e Lloyd que transmitiram a fé a Timóteo. Mais tarde, já um exemplo de cristão,
Timóteo tornou-se companheiro de viagem de Silas e do apóstolo Paulo, conforme lemos em Atos 16:3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Perto do fim de sua vida, Paulo estava na prisão e de lá ele escreveu 2 cartas endereçadas a Timóteo, que agora já era homem adulto e pastor da igreja localizado na cidade de Éfeso. Em 2 Timóteo, Paulo faz questão de abrir o coração e falar do seu amor por Timóteo, seu filho na fé, e da admiração que tinha por sua mãe e sua avó. Segundo Timóteo 1, 4, 5, assim diz Paulo, lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Meus queridos, passamos um pouco de história. Agora, uma pergunta. Como Eunice e Lóide influenciaram Timóteo? Em primeiro lugar, elas ensinaram Timóteo a respeitar as Escrituras. Segundo Timóteo 3,15, está registrado o testemunho de Paulo da criação de Timóteo sobre os cuidados de sua mãe Eunice e sua avó Lóide. E assim diz, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É óbvio que Paulo está se referindo ao tempo em que a mãe e a avó se empenharam de todas as formas para ajudar Timóteo a conhecer as Sagradas Escrituras. Essas 2 mulheres conheciam a palavra de Deus e por isso podiam ensiná-la ao jovem Timóteo. Em segundo lugar, elas ensinaram Timóteo acerca da fé em Jesus. Paulo reconhecia que Eunice e Lóide tinham uma fé sincera, sem falsidade, sem pretensão, sem fingimento. Mas a fé de outros não vale para nós. A fé para o cristão é como os músculos para o corpo humano. Precisa ser exercitado, senão atrofia. Timóteo precisava exercitar a fé pessoal nas verdades bíblicas, tendo como um bom modelo a própria mãe e a avó. E isso é algo realmente maravilhoso para poder se espelhar. Recordando a cadeia de pessoas aqui, temos Lóide que ensinou Eunice, Eunice que ensinou Timóteo, e Timóteo que ensinou a muitos. Isso serve para mostrar a importância de vocês, mães cristãs, em ensinar seus filhos com ou sem a ajuda dos maridos. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais preocupadas com a alma de seus filhos do que com o físico e as roupas que eles usam. Estão mais preocupadas com a vida eterna dos seus filhos do que com o sucesso deles nessa vida. Estão mais interessadas no relacionamento dos seus filhos com Jesus do que com eles serem populares nesse mundo.
estão mais interessadas em como seus filhos estão diante de Deus do que com o status social dos mesmos. Trazendo à nossa palavra uma história de uma mãe do século XVIII, Susana Wesley, uma mãe que deu à luz a 19 filhos. Entre eles estão João e Carlos Wesley, dois cristãos avivacionistas britânicos que foram muito importantes para muitas pessoas na Inglaterra e na Europa. A sua mãe, todos os dias, ela tirava uma hora para orar pelos seus filhos. Toda semana, ela tirava uma hora para estar com um dos seus filhos, para conversarem sobre Deus e coisas espirituais. Que belo exemplo deixou essa mãe. E eu concluo essas palavras dizendo: mães, nunca é cedo demais, como também nunca é tarde demais, para começarmos a ensinar as verdades bíblicas aos nossos filhos, aos seus filhos e filhas, a demonstrar na prática como devemos fazer para viver os mandamentos da palavra de Deus, a plantar amor e temor pela palavra de Deus. E que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.